Olá, estamos de volta com o nosso marketing do ideal ao real, hoje respondendo a perguntas dos nossos internautas. E uma das perguntas que aparece com frequência para nós também é a questão do branding, ou seja, o que é o branding e como é que se pratica isso no dia a dia dos nossos negócios. A gente sabe que marketing é uma área que tem muito termo em inglês, né? A própria origem do marketing é americana, isso começou nos Estados Unidos, e então isso nos influencia muito a adoção de termos em inglês, que são facilmente traduzidos e podem ser praticados, inclusive, no dia a dia, de maneira bastante simples. E um dos termos que tem surgido com bastante frequência na literatura, na mídia, é o termo branding. Branding em inglês significa marca, branding significa então as práticas empresariais capazes de melhorar a imagem de marca da sua empresa. E quando a gente fala de melhoria de marca, significa basicamente tangibilização dessa marca, ou seja, como é que você passa para o seu cliente, para o seu consumidor, percepções concretas da marca que ele viu lá na propaganda? Nós tivemos uma pergunta no primeiro bloco que falava justamente sobre a função da propaganda e que é essa questão de criar a imagem de marca, né? A comunicação de massa, a propaganda, tem como objetivo propagar uma imagem da marca, ou seja, mostrar que a sua marca é moderna, que a sua marca é clássica, que a sua marca é tradicional, que a sua marca é aconchegante, é humana. E o branding nada mais é do que este esforço de mostrar na prática, no concreto, no ponto de venda, na experiência da compra, todas essas promessas da comunicação. Por isso, quando, por exemplo, você vê na televisão um comercial que mostra uma loja de roupas moderna, arrojada, divertida, esportiva e se motiva a sair da sua casa e ir até essa loja, procurar, pesquisar, provar esse produto, o branding objetiva justamente concretizar neste ponto de venda toda essa referência vista na comunicação. Então, o brand normalmente é um composto de ações ligados ao atendimento, ligados ao visual merchandising da loja, ligados ao trabalho de imprensa que se faz como reforço da comunicação, ligado aos produtos que tem que traduzir nos seus benefícios a promessa que foi feita na propaganda. Então, em síntese, pessoal, branding é todo esse esforço feito para maximizar a mensagem da propaganda e, mais do que maximizar, prová-la, ou seja, concretizá-la, tangibilizar essas promessas ao consumidor. Não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, é um trabalho desafiante, mas é um trabalho super importante para que você não só atraia clientes, mas sobretudo fidelize esses clientes, na medida em que eles vão ter uma boa experiência de compra, motivados pela promessa inicial da propaganda. Ok? Bom, existe uma próxima pergunta que nos faz referência a respeito do planejamento de um ponto de venda. A Luísa Vaz de Belo Horizonte nos pergunta o que observar no planejamento de um ponto de venda. Eu estou entendendo que a Luísa faz referências a uma loja, né? Um ponto de venda normalmente é o ponto de distribuição, é a maneira como você vai levar o produto até o consumidor. E quando se fala de ponto de venda, normalmente se fala de um tripé composto por produtos, ou seja, o ponto de venda ele é composto por mercadorias, compostos pela loja, normalmente
entendida como visual merchandising, e pela equipe comercial, pelos vendedores. Então toda loja, todo ponto de venda é composto pelo tripé: produto, visual merchandising e RH. E essas são as referências básicas para que a gente comece esse planejamento do ponto de venda. O produto normalmente já vem pronto, é um produto que é negociado pela área de compras, por suprimentos, enfim, normalmente esse produto vem pronto. E aí cabe à equipe de loja maximizar, evidenciar esse produto através de uma boa arrumação, que tem a ver com o visual merchandising. A gente está falando desde um esforço bacana na vitrine, capaz de atrair clientes que passam em frente à loja, até propriamente a exposição dessa mercadoria através de equipamentos, nas paredes, sempre motivando esse cliente que passeia, que percorre a loja, a perceber como a loja está bonita, como a loja tem boas ofertas. Existem alguns momentos neste trânsito do consumidor na loja que são gargalos de venda, ou seja, são momentos desafiantes em que o consumidor pode desistir da compra. Que momentos são esses? Primeiro, o momento de entrada na loja. A partir do momento que ele sai da vitrine e entra na loja, ele entra numa outra temperatura, ou seja, ele se aproxima dos produtos, ele se aproxima das pessoas, dos vendedores, e isso pode intimidá-lo. Então, a primeira atitude do visual merchandising e também da equipe é tornar essa aproximação menos traumática e mais aconchegante. Um outro momento de desafio para este cliente é quando ele está, por exemplo, no provador. Provar a roupa é o momento da verdade, é o momento em que você traz as referências que viu na propaganda, traz as referências que viu no ponto de venda e vai justamente perceber se a roupa é ou não para você. Então, ter um provador aconchegante, ter um provador confortável é fundamental para que esta evolução seja positiva. E por fim, o momento do caixa, o momento de pagamento. Ninguém gosta de pagar. Pagar é inevitável, pagar é necessário, mas pagar também é muito desagradável. E o consumidor, neste momento, se enfrentar fila, se enfrentar um atendimento mal-humorado, se tiver dificuldade neste pagamento, talvez possa desistir da compra. Então, o momento do pagamento também é um momento de atenção para que a gente favoreça o exercício da compra e possa, inclusive, motivar esse cliente a ter outras percepções. Tanto que na fila, muitas vezes, a gente aproveita e exibe outras mercadorias, bate um papo, oferece uma água, enfim, existe aí todo um trabalho bacana que pode ser feito nesta fila. E por último, a questão do RH, ou seja, a questão do atendimento. A gente percebe que muitas lojas adotam o autosserviço, o autoatendimento, ou seja, a equipe comercial ela é colocada numa posição de bastidor, de apoio, caso seja solicitada. E enquanto alguns outros pontos de venda adotam o pilar do RH como pilar fundamental, ou seja, aquele pilar necessário para contornar objeções sobre a mercadoria, contornar objeções sobre preço e muitas vezes contornar a objeção de um visual merchandising, de uma loja que não é tão favorável. Então, primeira coisa é você entender qual é a importância de cada um desses três pés no teu ponto de venda. O meu pé dos produtos, o pé do visual merchandising e o pé do recurso humano, ok? Normalmente eles funcionam bem juntos, mas você pode dar destaque a um em detrimento de outro, caso a sua loja não seja tão favorável assim, ok? Em síntese é isso, obrigado pela pergunta e até a próxima. Nós temos uma reflexão também muito frequente entre os nossos internautas que faz menção à questão do marketing direto, ou seja, o que é o marketing direto? É o Edson Figueira que nos traz a pergunta
do Rio de Janeiro, e a ideia é que a gente possa conversar um pouquinho com vocês sobre uma área relativamente nova dentro da comunicação, ao mesmo tempo uma área muito tradicional, uma área que a gente percebe que já era feita na época dos nossos avós, na época dos armarinhos, das cadernetas de venda. Marketing direto, basicamente, tem a ver com aquele esforço que as empresas fazem na comunicação de maneira dirigida, ou seja, de maneira direta entre o fabricante e o consumidor final. Normalmente, o marketing direto é complementar ao marketing de massa, ou seja, o marketing de massa pressupõe uma oferta, uma empresa, um fabricante, uma mídia, uma televisão, um rádio, uma revista, que leva a mensagem até ao público de massa. No marketing direto, a ideia é que a gente possa desenvolver uma comunicação dirigida, ou seja, eu tenho um público-alvo específico e um público-alvo que pode ser cada vez mais específico a ponto de ser personalizado, ou seja, a ponto de você ter uma lista de nomes, uma lista de endereços, uma lista de telefones que vai receber a tua mensagem. E como essa lista é muito específica, a gente espera que a tua oferta, que a tua mensagem também seja específica, ou seja, que ela tenha ali atributos pertinentes e relevantes, capazes de sensibilizar a esse público-alvo. E além da oferta específica, que a gente tenha formas também específicas de comunicação dessa oferta. Que formas específicas são essas? Basicamente, 3 formas: o e-mail, a carta e o telefone. Ou seja, são as 3 maneiras que nós temos para comunicar algo específico a um público-alvo específico. Então, marketing direto, normalmente, são as ferramentas, as ações desenvolvidas para que a gente atinja um público específico de maneira específica, objetivando comunicar uma oferta segmentada, também específica. Por isso, ele é chamado marketing direto, ok? É uma ferramenta complementar ao marketing de massa, à comunicação de massa, e que muitas vezes, pessoal, é adotada nas etapas de fidelização do cliente, nas etapas de resgate do cliente, ou seja, aquele cliente que foi embora, aquele cliente dormente. Então, o marketing direto, ele é ideal para que a gente aborde, para que a gente faça a sondagem desses públicos específicos. Ok? Em síntese, esse é o nosso raciocínio. Há muito mais coisa que a gente pode falar sobre marketing direto. Nós, inclusive, já fizemos um programa só sobre o assunto e a gente pode voltar a qualquer momento, caso você ainda tenha dúvidas, tá bom? Espero ter esclarecido as suas questões mais básicas. Bom, a nossa próxima pergunta faz referência sobre a questão dos cadastros, ou seja, como atualizar o meu cadastro de clientes. É a dúvida do João Otávio, de Bauru, e que é uma dúvida também muito frequente de vários internautas, de vários empresários que nos procuram querendo desenvolver esse trabalho de comunicação dirigida, mas também percebendo como na prática esse trabalho é muito desafiante. Ou seja, atualizar cadastro, eu costumo dizer que cadastro é mais ou menos como floricultura. Ou seja, hoje as flores estão lindas, prontas para serem utilizadas, mas amanhã já não estão tão boas assim. Cadastro, lista de cliente, lista de prospect, também tem esse esforço. Ou seja, ele envelhece muito rápido, dizem as estatísticas que em média 15% ao mês de algum item do cadastro envelhece, e por isso o nosso esforço de atualização cadastral deve ser constante. Ou seja, a todo momento você precisa ter mecanismos de contato com esse cliente, aferição das informações sobre ele e, consequentemente,
enriquecimento e atualização desses dados. Como fazer isso? Existem empresas especializadas nesse tipo de trabalho e existem também mecanismos que você mesmo pode criar junto ao call center, junto ao site, junto a pesquisas, junto a convites que faz para o teu cliente, que motivam esse cliente a estar sempre em sintonia com você, atualizando as informações, recuperando outras perdidas, enfim. A atualização cadastral é uma postura permanente e dinâmica, ou seja, deve ser feita sempre, para que a sua comunicação possa ser eficaz, possa atingir a esse teu público-alvo. Ok? Nós também já fizemos um programa no passado sobre atualização cadastral. Existem hoje vários mecanismos para que a gente consiga ter essa atualização cadastral bem feita. E se você tiver alguma dúvida, a gente está super à disposição para falar sobre isso. Enfim, escreva para a gente, consulte nossa página no Facebook, que a gente pode, com prazer, continuar falando sobre o assunto. Ok? Muito obrigado pela pergunta e boa sorte aí no seu trabalho. A próxima questão fala sobre ofertas, ou seja, nós temos a pergunta da Clarice de Santo André, que nos pergunta como destacar as ofertas na comunicação. Clarice, essa pergunta ela é similar a uma outra que falou sobre comunicação vendedora. Eu vou repetir os conceitos principais da resposta. Ou seja, o destaque a uma oferta na comunicação precisa estar muito ligado à pertinência e à relevância desta oferta. Ou seja, a capacidade que você tem de não só chamar a atenção do público-alvo, mas sobretudo convencê-lo de que a tua oferta é bacana. Muitas comunicações hoje são capazes de chamar a atenção desse consumidor, mas não conseguem convencer esse consumidor sobre os seus benefícios. A gente costuma dizer que são as comunicações de espuma, ou seja, você faz bastante espuma, você chama a atenção, mas no fundo você não consegue perceber muito bem a origem daquela espuma, ou seja, onde é que está o sabonete. Uma boa comunicação faz espuma e mostra o sabonete, e um sabonete adequado à necessidade do teu público-alvo, ok? São os conceitos de pertinência e de relevância que nós já citamos numa pergunta anterior. Bom, nós temos aqui também uma outra pergunta que fala sobre internet. Fernando, é importante estar na internet? A gente costuma dizer que estar na internet meio que virou moda, né? Todo mundo quer estar na internet, seja por um site, seja por um blog, seja por uma rede social. E a resposta é: mais importante do que estar na internet é você questionar o que você está fazendo na internet. Por que você está na internet e que tipo de mensagem você tem divulgado na internet e, sobretudo, que tipo de leitor você tem atraído para a internet. A internet, pessoal, assim como a TV, o rádio, o jornal, é uma mídia, ou seja, é um meio de comunicação capaz de transmitir mensagens a determinado público. Então, antes de avaliar a sua presença na internet, avalie quem é o seu público-alvo, que relação esse público-alvo tem com a internet e que mensagens esse público-alvo gostaria de receber. Estar na internet pelo simples fato de que todo mundo está, banaliza a tua presença e pode enfraquecer, inclusive, o teu esforço em outros meios de comunicação. Então, antes de abrir a tua janela para o mundo virtual, questione quem é o seu público-alvo, qual é a relação dele com essa mídia e por que vocês deveriam conversar através da internet. Sendo que nós temos vários outros meios de comunicação, talvez muito mais adequados ao teu público-alvo, aos teus objetivos de comunicação. Ok? Em síntese, é isso. A gente também pode continuar falando sobre o tema. Se tiver alguma dúvida, escreva para nós. Pessoal, em síntese, nosso programa está acabando. Nós temos aqui algumas outras perguntas
mas vamos continuar num dos próximos programas respondendo a todas elas. Eu agradeço imensamente a tua audiência, agradeço imensamente as perguntas que a gente sempre recebe e nos colocamos aqui sempre à disposição para respondê-las, ok? Muito obrigado pela audiência, eu te espero até a próxima quarta-feira, ao meio-dia, aqui no Marketing do Ideal ao Real, TV Geração Z. Até a próxima!